Direito constitucional da administração pública. Estruturas básicas, órgãos e princípios. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estou aqui nesta aula para tratar de um assunto muito importante. Principalmente porque é um assunto que você pode encontrar em direito constitucional e em direito administrativo. É um assunto onde as matérias se encontram. Que assunto é esse? Estruturas básicas da administração pública, órgãos e princípios. É disso que nós vamos falar agora, dos órgãos públicos. Vamos tratar dos chamados órgãos públicos. Vejam, deixa eu colocar aqui o nosso slide, tá? E você vê que nós vamos falar dos órgãos. Mas antes, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre os órgãos, porque na verdade a administração pública, deixa eu colocar aqui, ó, a administração pública, ela está dividida em administração pública direta e a administração pública indireta. Na administração pública direta, eu tenho os órgãos, e na administração pública indireta, eu tenho as entidades. Então, na administração pública direta, os órgãos, na administração pública indireta, as entidades. Basicamente, qual é a diferença entre um órgão e uma entidade? Um órgão é aquilo que antigamente as pessoas chamavam de repartição. A repartição. Então, por exemplo, órgão, polícia, Receita Federal, eu vou me concentrar nos federais, né, com certeza você conhece, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério do Trabalho, esses são órgãos. As entidades, que você está vendo aí como administração indireta, as entidades são pessoas jurídicas. São, entre aspas, empresas que a União, o Estado, o Distrito Federal, o município cria para desempenhar suas atividades. Então, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, essas são as entidades. Mas nós não vamos estudá-las, né? O objeto da nossa aula, é, na verdade, a administração pública direta, os órgãos públicos. Está aqui, ó. Depois a gente vai falar dos princípios. Mas esse é o objeto da nossa aula, administração pública direta, órgãos públicos. São neles que nós vamos nos concentrar, tá? Feita essa pequenina introdução, vou colocar aqui para vocês a principal característica de um órgão. A principal característica do órgão é, o órgão não tem personalidade jurídica, tá? Órgão não é pessoa jurídica. O órgão é parte de uma pessoa jurídica, gente. O órgão vai ser parte de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quem é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica ou é a União, ou é o Estado, ou é o Distrito Federal, ou é o município. Opa, botei municípios, né? Município. Esses aqui é que podem ser pessoa jurídica. Esses é que são pessoas jurídicas. Vou até colocar no plural, pessoas jurídicas. Tá? Então, o órgão, na verdade, é parte da União, é parte do Estado, é parte do Distrito Federal, é parte do município. Olha, a gente pode comparar a figura do órgão e da União, Estado, Distrito Federal, município, a uma empresa. Né? Ao invés de pensarmos na União, vamos pensar numa empresa. Uma empresa, pessoa jurídica, assim como é pessoa jurídica, você está vendo aí, assim como é pessoa jurídica, a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas a empresa, o RH, os recursos humanos da empresa, esse departamento da empresa. O departamento da empresa. O RH é uma pessoa jurídica? Não, né? O RH é parte de uma pessoa jurídica que pode ser, que é a empresa. O RH é parte de uma pessoa jurídica, é um departamento. É um departamento daquela pessoa jurídica. É a mesma coisa que acontece com o órgão. O órgão é um departamento da União, ou é um departamento do Estado, ou é um departamento do Distrito Federal, ou é um departamento do município. Então, por exemplo, a Polícia Federal é um departamento, é um órgão da União. A Polícia Militar é um órgão do Estado. A Guarda Civil Metropolitana é um órgão do município. A Secretaria
de saúde pode ser um órgão municipal, um órgão estadual. O Ministério da Saúde é um órgão federal, tá? Então são apenas e tão somente departamentos. Ou como diziam os antigos, né, antigamente, é repartição, né? É uma repartição. Isso que é o órgão, é uma repartição. Então, órgão, vou apagar aqui só para não ficar ficando poluído aqui, órgão é uma repartição, é uma espécie de um departamento, e os órgãos não têm personalidade jurídica, né? Os órgãos não são pessoas jurídicas. Aliás, por não serem pessoas jurídicas, nós temos a seguinte característica: os órgãos não possuem patrimônio próprio. Órgãos não têm o seu patrimônio. Vamos pensar lá na empresa. O computador dos recursos humanos da empresa, o computador do RH. É do RH? Porque às vezes as pessoas falam assim, na empresa, o computador é do RH, aí essa mesa é da portaria. Mas o computador é realmente do RH? O computador é realmente da portaria? Não, ele é da empresa, ele é da pessoa jurídica. Ele é da pessoa jurídica. Então, se a gente pensar num órgão, por exemplo, a Polícia Federal, a viatura da Polícia Federal, órgão da União, a viatura da Polícia Federal, é da Polícia Federal? Não, é da União. A viatura é da União, porque órgão não tem patrimônio. Você pode comparar com o órgão do corpo humano. É igual, a ideia é idêntica. Se você, por exemplo, tem um brinco, esse brinco pertence à sua orelha ou pertence a você? Pertence a você, porque você é a pessoa. Nesse caso, pessoa física, mas você é a pessoa. A sua orelha é um órgão seu, uma espécie de um departamento seu, departamento que ouve. É um departamento seu. Tá? Então, os órgãos não têm patrimônio próprio porque não são pessoas. Né? Não são pessoas jurídicas. Não tem personalidade jurídica, não são pessoas jurídicas. Vou até escrever isso aqui, ó. Órgão não é pessoa jurídica, né? O órgão, na verdade, faz parte de uma pessoa jurídica, mas ele não é uma pessoa jurídica. O órgão não possui patrimônio próprio. E por não ser pessoa jurídica, aquilo que o órgão faz é imputado, quer dizer, é atribuído à pessoa jurídica a que o órgão pertence. Então, aquilo que o órgão faz é atribuído, é imputado à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Como assim, Hidalgo? Volta lá na empresa. No exemplo que eu dei da empresa. O RH da empresa. Você foi demitido. Você foi demitida. Te botaram na rua. Aí você não recebeu suas verbas trabalhistas. Você não recebeu o seu dinheiro. O RH não te pagou. Agora, o RH não te pagou. Mas você vai processar o RH, que é apenas um departamento, uma parte da empresa, ou você vai processar a empresa? Quem você processa? Hidalgo, você vai dizer, lógico, é claro que eu processo a empresa. Porque o RH não é nada, na verdade. O RH é a empresa. É uma parte da empresa. Tem que processar a empresa. Ela é a pessoa jurídica. Pois bem, tá? É exatamente isso que acontece com o órgão. Por isso está dizendo aí, sua atuação é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Quer dizer, sua atuação é atribuída à pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Então, se, por exemplo, uma viatura da Polícia Federal colide com o seu veículo, colidiu com o seu veículo, a viatura da Polícia Federal foi lá e colidiu com o seu veículo. Lembra, Polícia Federal é órgão, é um departamento. Ela que é responsável por esse prejuízo? Não, ela é só um departamento de uma pessoa jurídica chamada União. Então, a título de exemplo, a atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica. Então, quem é responsável por aquilo que o órgão faz? A pessoa jurídica, seja ela União, seja ela Estado, Distrito Federal ou município, dependendo, né, se foi um órgão federal, estadual, distrital ou municipal que causou o prejuízo a você. Essa ideia de que aquilo que o órgão faz é atribuído à pessoa jurídica a qual o órgão pertence, essa ideia, no direito, ela ganha um nome que é a teoria da
imputação. Tá? Teoria da imputação. Então, aqui, ó. Teoria da imputação. A teoria da imputação nada mais é do que essa ideia de que aquilo que o órgão faz é responsabilidade da pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Né? O órgão não é responsável por aquilo que ele faz, e sim é responsável por aquilo que ele faz a pessoa jurídica a qual aquele órgão pertence. Na verdade, essa é a ideia. Ok? E uma última característica do órgão é que os órgãos, eles podem expressar capacidade jurídica. Isso é um pouquinho mais complicado. O que quer dizer? Os órgãos podem expressar capacidade jurídica. É que alguns órgãos, alguns departamentos, eles, embora não sejam pessoas jurídicas, eles podem praticar atos como se assim fossem. Alguns órgãos podem expressar, ter uma capacidade jurídica que, na verdade, nem sempre, quase nunca, vão pertencer aos órgãos. É isso que possibilita, por exemplo, se a gente pensar um tribunal de justiça. O tribunal de justiça é um órgão do Estado. O tribunal de justiça é um órgão do Estado. Mas o tribunal de justiça pode fazer licitações, pode fazer contratos, pode. E normalmente, né, gente, quem faz contrato é a pessoa jurídica, né? Se você pensar numa empresa, o RH contrata. Você não foi contratado pelo RH. Eu diria que você foi contratado no RH pela empresa. Né? Agora, alguns órgãos, né, sobretudo aqueles que estão no topo da hierarquia lá do Poder Legislativo, como por exemplo a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado Federal, ou estão lá no topo do Judiciário, Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, enfim. Estes órgãos, embora não sejam pessoas jurídicas, eles trabalham às vezes como se fossem pessoas jurídicas. Eles podem fazer contratos, por exemplo, eles fazem licitações, eles nomeiam servidores, eles fazem concursos, atos que, em regra, deveriam ser realizados, né, pela pessoa jurídica. Inclusive, por exemplo, né, um tribunal de justiça, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, pode até ser processado. Se o carro da Assembleia Legislativa bate no seu carro, ao invés de processar o Estado, você processa a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque ela tem uma capacidade jurídica. Tá? Então, embora não é uma pessoa jurídica, tem capacidade jurídica. Bom, estes são os órgãos, e essas são as características principais dos órgãos, e a característica principal é que o órgão não é pessoa jurídica, ok? Não tem personalidade jurídica, não é pessoa jurídica. Agora nós saímos da primeira parte da nossa aula, que são os órgãos, e vamos para a segunda parte da nossa aula, que são os princípios. A segunda parte da nossa aula, os princípios. E o que são princípios? Princípios são regras básicas, né? Por exemplo, você que está assistindo a aula, você é uma pessoa de princípios? Tenho certeza que você vai dizer que sim. Não, Hidalgo, eu sou uma pessoa de princípios. Por exemplo, você que está assistindo a aula, você tem por princípio a honestidade? Tem por princípio a honestidade? Bom, se você tem por princípio a honestidade, eu vou imaginar que você não irá subtrair o celular de alguém. Você não vai furtar o celular de alguém, porque você tem por princípio a honestidade. Não é isso mesmo? Né? Eu vou supor que, como você tem por princípio a honestidade, eu vou supor que se o caixa do supermercado te der um troco a mais, te der dinheiro a mais no troco, você vai pegar o dinheiro e dizer assim, olha, você me deu o troco errado, esse dinheiro é seu, esse dinheiro não é meu. Porque você tem por princípio a honestidade. Então vejam, os princípios que nós vamos estudar agora, que são os princípios da administração pública, na verdade são aplicáveis tanto aos órgãos quanto às entidades, a toda a administração pública, mas esses princípios, assim como os nossos princípios de vida, eles têm uma característica comum. Eles são genéricos, eles são abrangentes, né? Por quê? Por exemplo, o ser honesto, que é um princípio, é muito mais abrangente do que não roubar, porque você pode não roubar, não furtar,
É verdade? Você não furta, mas você também não devolve o troco a mais. Você é desonesto do mesmo jeito. Então, o ser honesto é muito mais abrangente que o não furtar, por exemplo. Assim como os princípios que nós vamos aprender, esses princípios aí da administração pública. E eles têm também uma finalidade, uma utilidade. Esses princípios da administração pública, eles têm uma utilidade que é a mesma utilidade que nós com os nossos princípios de vida. Qual é a utilidade do princípio de vida? É guiar as nossas ações, né? Tanto que as pessoas falam isso, eu não vou fazer isso porque isso vai contra os meus princípios. Exatamente, porque a utilidade do princípio da sua vida é guiar as suas ações. Você não faz isso porque isso vai contra os seus princípios. Ok, muito bem, legal. Agora, quando você está lá na administração pública, você também tem seus princípios. Você também tem seus princípios. Eles não podem, né, deixar de guiarem as suas ações. Os seus princípios devem guiar as suas ações na administração pública. Deve guiar as ações do servidor, deve guiar as ações do juiz quando vai julgar um caso que envolve a administração pública, deve guiar o legislador quando ele vai fazer uma lei que envolva a administração pública. Então vamos ver quais são esses princípios da administração pública. O primeiro princípio da administração pública que nós vamos cuidar, que nós vamos tratar aqui, é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E o que determina o princípio da legalidade? O que determina o princípio da legalidade? Que o agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. O que ocorre é o seguinte: eu particular, você particular. Vamos pensar em nós particulares. Vamos esquecer a administração pública. Deixa ela para lá. Agora ela não é importante. Deixa ela para lá. Vamos pensar em nós particulares. Tudo que a lei não nos proíbe, nós podemos fazer. Do ponto de vista legal, se a lei não proíbe, nós podemos fazer. Por exemplo, a lei não proíbe dirigir descalço. Então nós podemos dirigir descalço. A lei não proíbe chupar um sorvete de açaí. Então nós podemos chupar um sorvete de açaí. A lei não proíbe dormir à tarde. Então nós podemos dormir à tarde. Agora, o agente público, lá, o servidor público, é diferente. Na atividade dele, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Né? Então a gente pensar, por exemplo, um policial de trânsito. Um policial lá de trânsito, um agente de trânsito, ele pode multar por uma infração de trânsito. Mas ele não pode autorizar um transplante de fígado. Ah, mas tem lei proibindo o agente de trânsito a autorizar um transplante de fígado? Óbvio que não tem uma lei proibindo isso. Na verdade, ele não pode porque não tem lei que o permita. É a ideia da competência, né? A competência na administração pública vem da lei. Eu, agente, só sou competente para fazer aquilo que a lei me permite, aquilo que a lei me autoriza. Se não tem lei me atribuindo essa competência, eu não posso fazer. É a ideia do princípio da legalidade. O servidor só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, aquilo que a lei expressamente determina. Além do princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade. É o princípio da impessoalidade. O que é agir de maneira impessoal? É você não colocar naquilo que você está fazendo os seus interesses particulares. O agente público, aquilo que o agente público faz ou deixa de fazer, tem que ser sempre no interesse público, nunca no seu interesse particular. Né? O servidor não pode usar o cargo público no seu interesse particular. Ele não pode fazer alguma coisa para levar vantagem a ele ou para levar vantagem a uma outra pessoa. Ele não pode fazer algo para prejudicar uma outra pessoa na administração. Ele não pode colocar a sua vontade. Ele tem sempre que pensar no interesse público. Isso é agir de maneira impessoal, neutra. Não faço eu, agente público, não faço isso porque eu quero fazer. Eu faço isso porque isso é o melhor a ser feito para o interesse público. Esse é o princípio da impessoalidade. Um outro princípio da administração pública é o princípio da moralidade. Princípio da
moralidade. O que determina o princípio da moralidade? O que diz o princípio da moralidade? Qual que é a ideia do princípio da moralidade? Bom, primeiro nós temos que falar o seguinte, né? Que eu particular, você particular, nós temos que nos preocupar com a lei, não é assim? Nós temos que nos preocupar com a legalidade das coisas. Se está dentro da lei, nós podemos fazer? Podemos. Mesmo que seja imoral? Mesmo que seja imoral. Do ponto de vista legal, tudo bem. Se a lei te permite fazer alguma coisa que é imoral, o judiciário pode te punir? A justiça pode te punir por ter feito algo imoral, mas que não é ilegal? Não, porque você é um particular. Agora, quando você é um servidor, veja só, você está preso não só à lei, aí ao princípio da legalidade, mas você também está preso, deve respeitar, deve cumprir o princípio da moralidade. Então, para o agente público, não basta agir somente de acordo com a legalidade. Tem que agir também de acordo com a moralidade administrativa. Então, ainda que a lei permita ao servidor praticar um determinado ato, este servidor tem que pesar, ele tem que pensar se este ato autorizado pela lei não fere, naquela situação específica, a moralidade administrativa. Então, para o servidor não basta agir de acordo com a legalidade, ele também tem que agir de acordo com a moralidade. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Olha, pessoal, a administração, até como diz o próprio nome, ó. Olha lá, a administração é pública. E os atos da administração devem ser públicos. A administração é pública e os atos da administração devem ser públicos. Aos atos da administração, ela deve dar publicidade. A administração deve dar publicidade aos seus atos, tá? Ela deve dar publicidade aos seus atos. A regra é a publicidade dos atos administrativos. O sigilo é a exceção e tem que ser a exceção. E quando a gente fala em publicidade do ato, publicidade não quer dizer necessariamente publicação, tá? Não é publicidade, não quer dizer necessariamente publicar o ato. Publicidade é você dar conhecimento, é você possibilitar o acesso àquela informação. Não é só publicar. Publicar é uma forma de publicidade, mas não é só publicar. Dar uma informação, por exemplo, é uma forma de publicidade também, né? Dar informação é uma forma de publicidade. Então, a regra é que os atos administrativos devem ser públicos. A eles a administração deve dar publicidade. Mais um princípio da administração: eficiência. Olha só, a administração pública deve ser eficiente, deve sempre buscar prestar o melhor serviço possível, com os recursos que tem à sua disposição. A administração pública tem que desempenhar suas atividades com eficiência. E aqui nós temos que separar a eficiência da administração pública e a eficiência do servidor, que são duas coisas distintas. Por quê? Vejam, eu posso ter uma administração pública muito eficiente, eu posso ter um órgão público muito eficiente, mas aquele servidor específico é ineficiente. Mas os outros são tão eficientes, o sistema é tão eficiente que nem se percebe a ineficiência dele no resultado final do serviço. Mas ele é ineficiente. E como tal, eventualmente pode até perder o cargo? Sim. O artigo 41 da Constituição admite a perda do cargo em decorrência de avaliação periódica de desempenho. Agora, pode acontecer o contrário. A administração pública pode ser extremamente ineficiente, mas aquele servidor é muito eficiente, né? Você imagina lá, eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo, chegar em um hospital público, na época de final de ano, levando uma pessoa ao hospital, tinha um médico para atender todas as pessoas naquela noite. Um único médico para atender. Ele deve ter demorado umas 3 horas para nos atender. Agora, eu posso dizer que aquele médico é ineficiente? Pelo contrário, eu o achei muito eficiente.
Ele fez o melhor serviço possível com os recursos que ele tinha à disposição dele. Ele era eficiente. O serviço de saúde, de um modo geral, é ineficiente. Mas não por responsabilidade dele. Responsabilidade de outra pessoa qualquer que estava administrando aquele hospital naquele momento. Mas não culpa dele. Ele foi eficiente com os recursos que ele tinha à disposição. Ele estava sozinho para atender a população de toda uma cidade. Eu não estou exagerando, de toda uma cidade que não era pequena. Tá? Enfim. Então, a administração pública tem que ser eficiente e o servidor também. Esses princípios que você está vendo aí, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esses princípios aí, todos eles estão previstos lá no artigo 37, caput, preâmbulo. Tá? E o L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, eles formam a palavra limpe. Isso pode te ajudar a guardar esses princípios. Agora, esses são os únicos princípios da Constituição, esses que estão no artigo 37 caput? Não, tem outros. Numerei aqui alguns importantes também. Por exemplo, o princípio da motivação. Gente, o que se faz na administração pública, os atos praticados na administração pública devem ser motivados. Isso quer dizer o seguinte, se eu peço um alvará de construção na administração pública, eu solicito um alvará de construção na administração pública, e esse alvará é negado, a administração tem que me dizer, olha, nego por esse motivo. Eu recebi uma multa de trânsito. Entrei com um recurso contra essa multa de trânsito, meu recurso foi indeferido, por exemplo, ou foi deferido, foi aceito. De qualquer forma, tem que dizer por que ele não foi indeferido, ou tem que dizer por que ele foi deferido. Então, os atos administrativos devem ser motivados. Né? Aquela coisa que a gente vê, né, na vida. O que você fez? Fiz porque eu quis. Não, fiz porque eu quis não é coisa da administração pública, tá? Tem que dizer o porquê que você está fazendo. Se vai fazer um concurso, por que você está fazendo aquele concurso? Tem que colocar lá a motivação do concurso. Se faz um projeto de lei, tem que colocar lá a motivação do projeto de lei quando apresenta o projeto de lei. Isso para vereador, deputado, tanto faz. Tem que ter a motivação do projeto de lei. Tem que ter a motivação da realização do concurso. Tem que ter a motivação da realização daquela licitação. Não vou fazer licitação. Isso é um caso de dispensa de licitação. Lei 8.666/93, artigo 24. Tem lá uns 30 casos de dispensa. É um caso de dispensa. Mas tem que dizer, se você não vai fazer licitação, por que você não vai fazer licitação? Tem que motivar. Tá? É o princípio da motivação. E o princípio da razoabilidade, né? Os atos, a atuação da administração pública, e aí quando a gente fala em atuação da administração pública, lógico que é a atuação do agente público, a administração pública é um ser inanimado, né? Age por meio dos seus agentes, ela age por meio dos seus agentes. A atuação da administração pública deve ser feita de maneira razoável, né? Necessária para os fins desejados. Necessária para os fins desejados. Então, por exemplo, o que poderia ferir o princípio da razoabilidade? Uma rodovia ligando Paçoquinha do Agreste, a cidade de Paçoquinha do Agreste, a cidade de Deus Me Salve, cada uma com 2.000 habitantes, Paçoquinha do Agreste com 2.000 habitantes, Deus Me Salve com 2.000 habitantes, e uma pista, né? 4 pistas indo e 4 pistas voltando. Isso fere o princípio da razoabilidade. Fere. Ou, por exemplo, o servidor foi trabalhar de camiseta regata no fórum e aí ele foi demitido. Ora, isso fere o princípio da razoabilidade. Né? Não é razoável que alguém seja demitido só porque foi trabalhar de camiseta regata. Agora, o princípio da motivação e o princípio da razoabilidade não estão previstos no caput do artigo 37, tá? Mas são muito importantes para a administração pública, para o funcionamento da administração pública, ok? Terminamos aqui a nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.